eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta que pode ser um pouco complexa e despertar alguns gatilhos, então esteja avisado. A pergunta é: o que é o amor para você? E quando te faço essa pergunta, provavelmente você vai se remeter ao primeiro amor, ou ao seu parceiro ou parceira, ou vai se remeter a algum relacionamento antigo, ou até mesmo a algum membro da sua família, seja pais, tio, tia, avô, avó, o que quer que seja. E ao mesmo tempo, esse sentimento você vai tentar explicar de diferentes maneiras, e não será de primeira. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o amor? Pega essa resposta sua e coloca aqui embaixo nos comentários para eu ler elas depois. Segundo, o que você entende como amor na sua vida? É um pouco complexo, eu sei. Só que é engraçado quando a gente percebe que hoje em dia nós tentamos simplificar essa palavra. Muitas das vezes nós colocamos esse sentimento em situações que bem não condizem tanto com o que de fato ele pode representar. Mas ao mesmo tempo, o que ele representa é algo muito variável, é algo que chega a ser inexplicável. E justamente Castlevania, um anime que fala sobre vampiros, criaturas sobrenaturais, magia, ele tentou dar uma resposta em suas diversas maneiras e nuances para isso. E ao mesmo tempo deixou portas abertas para a gente questionar sobre o que é esse sentimento. E acredite se quiser, ele fez um bom trabalho. E por que eu tô falando isso? Porque nós vamos falar sobre Castlevania Nocturne, a segunda temporada que chegou na Netflix e traz aí o Richard ao lado de seus amigos como Annette, Maria, para enfrentar uma deusa que volta dos mortos, uma deusa vampira do tempo egípcio, e também a Drolda, que é uma vilã da primeira temporada, e agora com a ajuda de Alucard, o mestiço, né, meio humano, meio vampiro, filho do Drácula, que agora retorna para tentar ajudar eles e impedir essa criatura mitológica de destruir tudo. Mais precisamente, a França, o que honestamente poderia ter destruído. Enfim, não irei me aprofundar nisso, para evitar xingamentos e comentários desnecessários no futuro. Mas vamos falar um pouco sobre isso e como Castlevania, mesmo sendo uma série sobrenatural, decide pensar sobre o que é o amor. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decidi Pensar. Meu nome é Celdo e aqui estamos novamente em um novo vídeo, segundo episódio da temporada, falando novamente sobre vampiros, porque o primeiro foi sobre Nosferatu e agora falando sobre Castlevania Nocturne, mas vai valer muito a pena, porque é um tema que eu quero me aprofundar e também quero debater ele com vocês. Antes de começarmos, o básico. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e também não esquece que aqui no canal temos outras temporadas, outros quadros e outros vídeos que você pode conferir após terminar esse vídeo. Então vai lá, temos a quinta temporada, quarta, terceira, temos outros quadros também que talvez retornem aí no futuro, quem sabe. Também, sem mais delongas, deixa eu curtir, porque aí fortalece a gente aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para este vídeo novamente sobre vampiros. Tá, mas vamos lá, vamos começar do princípio, né? Nós estamos aí na segunda temporada de Castlevania Nocturne, que é uma adaptação dos jogos de Castlevania, só que aí nós temos diferentes personagens que são trazidos de maneiras que não estão tão condizentes nos jogos, e o que é bom, porque traz uma nova versão desses personagens. E temos o Richard, que é o Richard Belmont, que é um descendente direto do Trevor, que era um dos protagonistas das primeiras temporadas de Castlevania. Mas aqui em Nocturne nós estamos eles enfrentando essa deusa mitológica do período egípcio ali, retornando agora dos mortos e criando diversas criaturas sobrenaturais ali para matar os humanos, transformando o dia em noite e então reinando sobre todos eles. E com isso, agora cabe a esses personagens que na temporada anterior estavam enfrentando dilemas sobre o seu passado, sobre como que eles estavam lidando com a questão da família, da questão de legado mesmo, né? O que você faz com o legado que você tem. Agora eles têm que entender o que fazer com o sentimento que eles possuem sobre isso. E é curioso pensar, porque a gente tem todos ali os personagens em volta da mesma narrativa, que é o amor, em suas diferentes formas. O Richard, por exemplo, ele tá buscando ali a vingança, né,
contra a sua mãe, que faleceu nas mãos do vampiro, o Oxford, que é esse vampiro ali mitológico também, que é um personagem, inclusive, que é apaixonado por um paladino, e o paladino também está apaixonado por ele, só que, sendo um paladino, ele não vai se apaixonar, assim, por um vampiro de qualquer maneira. Ele vai sofrer muito, porque é um amor proibido em suas diversas formas, e é muito interessante como eles usam a nuance dele ser uma criatura sobrenatural para retratar ele como algo proibido no quesito homoafetivo, né? Que, eu não posso ficar com você porque você é um homem também. Aqui, o paralelo é que ele é uma criatura, mas dá para fazer esse paralelo, esse contexto muito claro, né, que eles trazem ali. E o Richard, agora, ele está tentando entender esse seu legado, entender o que torna ele um Belmont, e principalmente o que é ser um Belmont. E no meio disso, a Annette, que é uma bruxa ali, né, que vem ali da cultura africana, que inclusive, como eles conseguiram adaptar muito bem a ideia de ser uma protagonista negra, que não serve somente como ajuda, né, como gatilho para o protagonista, mas ela tem o seu papel próprio, ela tem a sua narrativa própria. E os dois estão tentando entender esse legado, né, entender o que faz deles eles. E é curioso como isso conecta os dois personagens para desenvolverem algum tipo de relacionamento amoroso. E no meio disso surgiu o amor. Um amor em meio a problemas e dilemas dentro deles. E eles começando a se entender, cada vez mais entendendo esses dilemas internos, eles começam a enxergar cada vez mais o amor um no outro. Do outro lado temos a Maria, que também é uma maga, que teve a sua mãe na temporada anterior transformada em um vampiro. E aí agora ela tá buscando vingança contra o seu pai, que é um paladino que tá criando monstros ali, porque ele acredita que tem que fazer isso pelo bem maior. E ela tá buscando vingança. Então ela tem esse dilema, né? O amor que eu sinto pela minha mãe continua mesmo ela se transformando em um monstro? E a mãe dela também tem o dilema. Será que eu ainda amo minha filha, mesmo tendo me tornado um monstro? E também tem o dilema do pai, que ela questiona o sentimento que ela tem, que ela acha que é uma prisão porque o pai dela é um monstro. E também temos a Drolda, que é essa vampira mitológica que serve essa deusa egípcia que retornou, que está tentando retornar, no caso, e tem esse amor que é um amor possessivo, abusivo, né? Que ela tem ali uma idolatria por aquela figura e que ela está de todos os meios tentando trazê-la de volta, não importa quem ela use para isso. E tem o Alucard, que é o Alucard, solteiro e triste. Então, Netflix, se você estiver ouvindo isso, dá um par romântico para o Alucard, pelo amor de Deus, que ele tá sofrendo várias temporadas e não encontrou o amor dele até hoje. Então, dá uma chance pro menino. Pausa pro Nescau. Mas por que é interessante, apesar do Alucard ser essa figura que ele surge mais como uma ferramenta no meio da narrativa do que como um personagem que tem de fato desenvolvimento ali e uma mudança até o final, a gente tem essa perspectiva de fora de um personagem que já enxergou diversos tipos de amores, sentimentos e razões sendo aí trazido para uma situação diferente, onde esses sentimentos agora são muito mais complexos do que antes. Ele mesmo fala que ele se afastou dos Belmont porque ele não aguentava ver eles morrendo. Por ser uma criatura imortal, o sentimento de amor, com o tempo, se torna um fardo, se torna um peso devido às pessoas que ele vai perdendo ao longo do tempo. E é curioso pensar como ele, o personagem que perdeu tudo, perdeu seus amigos, seus pais, ainda é o personagem que nos cativa por ter um sentimento tão claro sobre si, sobre os outros e sobre como ele entende até mesmo os seus defeitos. E eu acho que é o que torna para mim um dos personagens mais carismáticos e o melhor da série Castlevania como um todo, porque ele apresenta um desenvolvimento que vai para além dos seus traumas. Ele enxerga agora a si mesmo. E isso representa o contraste para os outros personagens, que não enxergando a si mesmo na história, eles acabam olhando para esse amor de uma maneira diferente, seja não olhando e não percebendo que existe, seja olhando como um ato de vingança, como um ato de idolatria ou como um ato proibido. Então percebe como o sentimento amor tem diferentes formas na série e justamente por isso, quando eu te faço a pergunta do que é o amor, é uma pergunta complexa. Porque não é algo simples de ser dito ou de ser construído na nossa cabeça. Pelo contrário, é algo muito complexo. Nos tempos gregos,
o amor, a palavra amor, tinha 9 significados diferentes. E quando a gente chega no período do romantismo ali, na Renascença, na Idade Média no caso, a gente tem o romantismo surgindo porque ele diz: há coisas que a razão, a racionalidade não pode explicar. E uma delas é o amor. E aí a gente tem, claro, diferentes formas de amor, seja dele ao mais corrupto, ao que dói, ao que machuca, ao que cura. E as histórias que contamos, as narrativas que exploramos, contam e tentam entender o que é esse sentimento tão complexo que até hoje a gente tenta conceber o que ele realmente é, mas a gente não entende de fato. E uma das pessoas que mais tentou entender isso e ecoa até hoje nas histórias que consumimos, que ouvimos, lemos, escutamos ou assistimos, é Shakespeare. Shakespeare, essa figura ali do período medieval que representa muito da narrativa do romantismo, do romance, que traz consigo toda essa ideia, essa fantasia que permeia a humanidade como um todo. Em Romeu e Julieta, a gente tem esse amor juvenil, que é muito mais complexo do que a gente para pensar às vezes, quando a gente vê, não, é só um amor entre dois jovens, proibido e tudo mais. Nem tanto, é mais complexo que isso, e conforme vamos envelhecendo, entendendo esse sentimento e passando por experiências, vamos concebendo de uma melhor maneira o que essas histórias de fato querem contar pra gente. Isso é um vídeo que eu quero fazer no futuro sobre essa história, mas dizendo agora sobre Castlevania, ele é uma história que conta de diferentes maneiras o que é esse sentimento, e ela chega no final da história, mesmo com alguns defeitos narrativos ali, algumas reviravoltas que eu não gostei tanto, nos trazendo, de certa maneira, uma resposta que não é uma resposta, na verdade é uma pergunta, que é: o que você faz com esse amor no final das contas? O que você faz com esse amor quando você perde essa pessoa que você depositou esse sentimento? Ou quando você tem essa pessoa que depositou esse sentimento e ele é recíproco? Ou quando não é? O que você faz, de fato, com o amor em si? E é uma pergunta interessante que Castlevania deixa pra gente. E, mesmo tendo um final, de certa maneira, em aberto, finaliza ele com essa pergunta que eu acho que é muito boa. E é uma série que vale muito a pena ver, vale muito a pena conferir. E que surpreende por não ser só uma narrativa de ação, mas também uma narrativa que explora esse sentimento e que não tenta ser tão complexo no quesito de ter diferentes núcleos com diferentes histórias, igual, por exemplo, sei lá, Game of Thrones, que cada núcleo de personagens conta um tipo de história diferente. Não, aqui todos eles contam o mesmo estilo narrativo, que é o amor, esse sentimento que permeia toda a história, mas que faz elas se conectarem no final de uma maneira muito fluida. Então, no final das contas, mesmo sendo uma série sobre vampiros, magia, monstros, criaturas, sobrenatural, morte, sangue, Revolução Francesa, ainda é uma série que vale a pena ver por sua narrativa. Então não perca tempo, assista Castlevania que você não vai se arrepender.